Oi, Manuela, vamos resolver aqui a sua questão, tá bom? Ela fala assim: o quadro ilustra o resultado encontrado em um importante experimento realizado pelo monge Gregor Mendel, a partir do cruzamento feito com exemplares de ervilhas de cheiro. Vê só, esse experimento que ele está falando aqui no enunciado é aquele experimento que a gente aprende quando a gente estuda a lei de segregação dos fatores, que é a primeira lei de Mendel, que é o seguinte: ele vai pegar dois tipos de ervilha. Uma ervilha pura, totalmente dominante, ou seja, considerando aqui que ele está utilizando essas letrinhas de Vzão e Rzão, eu vou considerar a mesma coisa. O Vzão, ou seja, o alelo dominante do gene V vai indicar que a ervilha vai ser amarela. E o alelo recessivo vai indicar que vai ser verde. Já para o gene R, vai indicar se é lisa ou rugosa. Se for dominante é lisa, se for recessiva é rugosa, tá bom? Então, o que é que Mendel fez? Ele pegou uma ervilha totalmente pura e dominante, ou seja, vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Ela vai ser amarela e lisa, com uma ervilha pura, só que totalmente recessiva. Então, vai ser Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ou seja, ela vai ser verde e rugosa, tá bom? Aí, desse cruzamento, a gente vai ter a primeira geração de filhos, que ele chama de F1. E desse cruzamento só existe uma possibilidade, que são as ervilhas duplo heterozigotas, ou seja, ela vai ter genótipo Vzão, Vzinho e Rzão, Rzinho, tá bom? Aí o que acontece? Dessa primeira geração, ele autofecundou essas ervilhas. Perceba que como ela tem Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ela é amarela e lisa. Ela herdou o fenótipo desse primeiro parente aqui, que eu vou chamar de parental 1. E tem esse parental 2. Então, veja, ela herdou o fenótipo do parental 1, apesar de que o genótipo não é o mesmo, porque ela é duplo heterozigoto, tá? Aí o que é que ele fez com essa primeira geração? Ele autofecundou, ou seja, pegou uma outra ervilha igual, ou ela se autofecundou ou fecundou com outra igual, né? Então, houve esse cruzamento. Desse cruzamento entre essas duas ervilhas que têm o mesmo genótipo, eu vou gerar uma outra geração, que é a geração 2. Essa geração 2 é exatamente a que está mostrada aqui na tabela. Por exemplo, ele pega aqui o gameta Vzão Rzão. Por exemplo, poderia vir desse parental 1 aqui, ó. Pegou o Vzão dele e o Rzão dele. E aqui, esse outro gameta poderia ter vindo do outro parental. Ele pegou o Vzão e o Rzinho. Percebe que ele vai montando todas as possibilidades que eu posso ter a partir desse cruzamento entre os duplos heterozigotos, tá bom? Ele só botou isso em forma de tabela para ficar melhor para a gente interpretar. Aí ele fala assim: com base nesse experimento e nas conclusões precisas obtidas pelo pesquisador, é correto afirmar. Esse experimento utilizou duas características simultaneamente em um exemplo de interação gênica quantitativa. Não, não é interação gênica. Um gene não vai interferir no outro, tá? O Vzão, o gene V, vai indicar se a ervilha vai ser amarela ou verde e o gene R vai indicar se é rugosa ou lisa. Um não interfere no outro. Então não é interação gênica. Letra B. Esse resultado expressa o cruzamento entre indivíduos puros presentes na primeira geração filial 1. A primeira geração é entre duplo heterozigotos, não são indivíduos puros. Então, falso. Letra C. Os resultados obtidos divergem dos resultados esperados pela primeira lei de Mendel, ou lei da pureza dos gametas. Não. Esse experimento é exatamente a comprovação da primeira lei de Mendel, tá? Agora na letra D fala assim: os gametas Vzão Rzinho e Vzinho Rzão são considerados parentais e encontram-se presentes em todas as gerações estudadas. Não se encontram em todas não, sabe por quê? Ó, aqui, se eu pegar os gametas Vzão Rzinho e Vzinho Rzão, aqui e aqui, né? Então, todos os filhos desse cruzamento, ou seja, que estão aqui, que estão aqui, aqui e aqui, vão ter esses gametas parentais. Só que, por exemplo, esse filho aqui, essa ervilha, essa ervilha,
S ervilha e S ervilha, não tem esses gametas que ele falou aqui na letra D, ou seja, esses gametas não estão presentes em todas as gerações, tá bom? Então, essas aqui que eu circulei, por exemplo, não tem esses gametas. Então, falso. Aí restou a letra E, que fala assim: o resultado da F2, que é o que a gente tem aqui na tabela, expressa a presença de 4 fenótipos diferentes e uma frequência de 0,125 de genótipos também encontrados na geração parental. Vê só, quando ele se refere à geração parental, ele está se referindo a isso aqui, ó, aos dois puros que foram cruzados, o puro dominante e o puro recessivo. Então, ele está perguntando a frequência com que aparece esses genótipos na geração F2. Se você olhar aqui, ó, eles só aparecem duas vezes. Ele aparece aqui, ó, o duplo dominante e o duplo recessivo. Então, das 16 possibilidades de genótipo que eu posso gerar nessa geração F2 aqui, apenas duas delas são iguais à geração parental. Então, eu vou calcular para ver se tem essa frequência. Então, eu vou ter 2 sobre 16. 2 sobre 16 vai dar exatamente 0,125, tá bom? Ou seja, a frequência com que aparecem os genótipos da geração parental, que é o duplo homozigoto dominante e o duplo homozigoto recessivo, nessa geração F2 é igual a 12,5%, ou então 0,125, tá bom? Então, verdadeiro, gabarito da questão, letra E, tá bom? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.